Fala pessoal, começando mais um Papo de Seller e hoje a gente trouxe um convidado que realmente começou a empreender desde pequenininho. E quando eu falo pequenininho, pequenininho mesmo. Quem não assistiu o Shark Tank e viu um menininho ali dando um show de empreendedorismo. Esse é o nosso convidado de hoje. Eu vou deixar que ele se apresente. Davi Braga, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui. É muito legal. A minha ideia de trazer você aqui, que você conte um pouco da sua experiência, né? O que que você tem vivido? Fica à vontade. Show, obrigado pelo convite. Eu comecei muito cedo mesmo a minha trajetória empresarial com 13 anos de idade. Criei minha primeira startup, uma empresa de vender material escolar online. E foi um sucesso absoluto. Em pouquíssimo tempo a gente chegou em diversos estados do nosso país. A gente chegou a atuar em 57 cidades diferentes e a gente atingiu patamares bem relevantes de resultados de faturamento, mesmo sendo muito novo. E aquilo ali chamou muita atenção de muita gente. E a partir disso, eu comecei a obter muita mídia espontânea e convites para estar em palcos, palestras, falas. E nessa jornada eu entendi que eu também era apaixonado por estar nesse lugar, compartilhando esse conhecimento, compartilhando a minha jornada, nada além daquilo que eu estava vivendo naquele momento para as pessoas. E aí veio o livro, veio o convite para participar do Shark Tank, e todas as outras coisas que surgiram que foram somatizando e muita gente me conheceu nessa fase, nessa época. Lancei meu livro, eu fui o mais jovem do Brasil a lançar um livro sobre empreendedorismo. Caramba, E o que livro ficou algumas semanas na lista dos mais vendidos, então foi muito bom essa trajetória, essa jornada inicial da minha vida empresarial, que hoje culminou no que eu venho fazendo, né? Que hoje eu sou sócio de 24 é empresas. isso que eu ia te perguntar. O que que você está fazendo hoje? Deixa Qual que é o eu tamanho do seu negócio? Primeiro eu vendi a Licite, a operação da empresa que eu fui até o Shark Tank para apresentar para as pessoas, e depois de algum tempo montei um movimento chamado Jovens Protagonistas, foquei um tempo na juventude e os Jovens Protagonistas se mantém, mas como um projeto social, e hoje eu tenho um ecossistema potencializador de negócios, onde a gente foca especificamente em maximização de lucro em tudo que a gente coloca à mão. Então a gente trabalha com educação, com consultoria e com investimentos. Então, como a educação, ela tende, eu acredito que você entenda isso, a educação, ela tem um fluxo de caixa positivo e ela tem uma margem bem alta. Eu uso meu fluxo de caixa positivo para viabilizar e potencializar negócios, comprando negócios que também fazem parte, também em alguma maneira, fez parte do meu ecossistema, que tangenciou o meu ecossistema. Então, a educação, ela me traz, me permite me contactar com diversas oportunidades bacanas de negócio para serem adquiridos. E hoje você, quantas empresas estão no seu vamos chamar assim, no seu São guarda-chuva? 24 empresas 24 diretamente. empresas. Quantas pessoas você impacta direto nessas 24 Como empresas? colaboradores, a última vez que eu fiz um cálculo de padaria deu umas 360 pessoas, mais ou Cara, menos. pode dizer 360 famílias, né? 360 Você famílias. pode multiplicar isso facilmente por 3 aí O que que é você uma já tem. responsabilidade tremenda, né? Porque, assim, eu ainda sou muito jovem, apesar de que eu acredito que a maturidade, ela não vem apenas da idade, ela vem também da idade. Eu tenho admiração profunda por aprender com quem está mais tempo de trajetória, porque as pessoas já têm sensores desenvolvidos aos quais eu nem sequer sei que eu precisaria captar aqueles sinais. Então isso é muito importante para mim, mas eu acredito muito que a maturidade ela vem também de trabalho direcionado. E é interessante que esse ano eu completei 10 anos de jornada empresarial, dos 13 até os 23. Então, apesar de eu ser muito novo, eu já tenho um tempinho de trajetória aí pela Agora, frente. assim, eu fico imaginando Atrás. qual foi a sensação sua de estar no Shark Tank? Porque ali, cara, não é para qualquer um ali, a maior Não. parte eu assisti, eu assisti o programa, né, na primeira vez que passou, e assim, cara, você mandou muito bem, ali estava na cara que pô, tinha um empreendedor que não tinha outro caminho. Eu nem conhecia seu pai, conheci você primeiro, né? Depois que eu conheci o João Kepler, né? Quem não conhece, mas é um cara super importante na vida do Magis, né? Porque é um cara que acreditou na gente. Mas eu conheci você antes, eu falei, cara, pô, um garotinho ali mandando super bem. Eu imagino, assim, você tinha noção quando você estava lá do que você estava, do Tinha, impacto? tinha. Assim, e as pessoas ficavam dizendo muito nessa época, agora olhando muito mais maduro, eu consigo dizer, olhar para trás e dizer que as pessoas ficavam falando muito, cara, é, é, é muito organizado, ele tem um pensamento estruturado demais para ser dele, ou é muito requintado isso aqui, ou
é muito montado, e se tinha algum gênio maquiavélico por trás de tudo isso, era eu mesmo. Então, assim, eu vou dizer, abro o jogo aqui agora, eu sinto a noção exatamente do que eu tava fazendo, eu fui intencional em todas as coisas que eu fiz. Desde o suspensório até as piadas que eu fiz, todas elas foram mapeadas, pensadas e colocadas num texto que foi repetido e treinado pelo menos 268 vezes diferentes. Então, isso veio muito de mim, esse desejo de atingir essa performance máxima e de gerar o efeito que eu queria, que era viralização, e eu nem queria investimento ali no Shark Tank, na verdade. Então, assim, abrindo o jogo, que agora talvez pela primeira vez para vocês, exclusivo. Oh, que bom, que bom. O Shark Tank, ele foi para mim uma das ações, uma das estratégias que eu utilizei que foram mais bem efetivas de todas que eu tive até hoje. Super bem executada, né? Exato, exato. Tanto desenhada quanto executada, quanto em termos de resultado que foi gerado. Eu acredito que hoje eu não teria capacidade financeira de pagar para ter acesso ao mesmo tipo de impacto que o Shark Tank me gerou organicamente. Eu acho que custaria uns 200 milhões de reais para eu conseguir obter o mesmo nível de hype que eu consegui gerar com o Shark Tank de graça. Não, mas, Davi, isso é legal porque as pessoas elas não percebem, ou muitas vezes elas não conseguem aproveitar essa oportunidade, porque muita gente pensa, cara, eu quero ir lá para o Shark Tank olhando o investidor. E eu tive sempre um pouco dessa sua visão, e tem cases assim, Fricô, por exemplo, se você pegar, o cara estava lá e não pegou investimento, mas era um produto de consumo que sim, se tornou conhecido ali. Aí você falou, pô, são 200 milhões, 300 milhões de mídia espontânea. Então tem muita gente que eu imagino que eu já vi, né, assisto o programa, que é convidado e chega lá e está despreparado, ou ele vai com uma única intenção, né? É porque as pessoas não entendem que o Shark Tank é um reality show. Então tem realidade, mas também tem o show. Você tem que entregar para a câmera. Eu tô falando do Shark Tank, mas eu também tô falando de todas as outras coisas que existem. Isso aqui é um show também. Uhum. A gente, quando vai fazer uma apresentação, também é um show. Ou seja, falando agora especificamente de Shark Tank, é o reality show, o que acontece é que existe a realidade, mas também tem o show. Você tem que entregar para a câmera tem que ter um personagem ali, né? Tem que entregar para a câmera o que ela precisa ver, o que precisa ser estruturado, montado para o teu objetivo, seja ele qual for. Até mesmo para chamar, eu vejo gente que tem uns pitch lá sem sal. Cara, não, velho, vai para fazer teu show, velho. Entrega entretenimento para as pessoas, entrega o Shark Tank, o meu vídeo Shark Tank, ele passou de 26 milhões de visualizações em todas as redes, viralizou no WhatsApp, viralizou no Facebook, viralizou no Twitter, viralizou em todas as redes, isso os que eu postei. E do jeito que você queria, né, Davi? Porque também tem o seguinte, podia ser um garoto de 13 anos que chega lá, falar um monte de besteira e passar vergonha. Exato, também, essa faz parte da intencionalidade, tipo assim, como é que você faz para ganhar amplitude na mensagem que você quer de fato passar? Não é ganhar amplitude ponto, porque uma amplitude por conta própria ela não tem valor. Na minha percepção, ela não tem valor. Na minha leitura de jogo, eu prefiro ser conhecido como aquilo que eu quero que as pessoas me conheçam. Naquele momento, eu queria que as pessoas me conhecessem como um jovem que tinha uma empresa que eu também queria doar autoridade para minha empresa, para que ela crescesse e de fato aconteceu. Eu saí de 10 para 57 cidades após o Shark Tank, que foi um sucesso absoluto. Mas principalmente eu também queria que as pessoas me reconhecessem como esse jovem espontâneo, esse jovem criativo, esse jovem curioso. Então, esse posicionamento ele veio de fábrica. E aí tem uma sacada que eu quero dar para vocês, é que quem não se posiciona é automaticamente posicionado. Se você não é intencional em relação à maneira como você quer que as pessoas te percebam, qualquer pessoa que estiver na sala ou qualquer pessoa que estiver editando aquele material vai te posicionar na maneira como convém para ele te posicionar. E eu acho que aí, Davi, até hoje, quando a gente vê, especialmente no público jovem, a força que as redes sociais têm, TikTok, Instagram, também, acho que vai muito nessa situação. Não é gravar por gravar, né? Você tem que, se você não planejar aquilo ali, pode ser um desastre absoluto e permanente para sua imagem também, né? O pior é que não tem volta, né? E uma vez que você tenta... Eu tava falando isso pra minha irmã recentemente, minha irmã também tá nas redes sociais, também tá no TikTok. Antigamente, você passava vergonha pra um grupo pequeno de pessoas, que eram as pessoas que você conhecia, que você convivia. Era um tamanho assim, de um ecossistema universo do universo.
que as pessoas ali dentro gostam de você e vão gostar de você Ou no pior independentemente. cenário, a galera da escola, né? Que seja, mas também é um É, microcosmos que tem vida útil porque a memória das pessoas ou vai se entreter com outras coisas ou novos fatos vão acontecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer coisa que é trazida dentro de uma rede social, ela tem uma perenidade muito maior, porque a internet não esquece do que acontece. Então, mesmo com uma tentativa muito bem estruturada de um reposicionamento, de fazer as pessoas esquecerem, seja lá o que for gerado ou foi gerado na internet ou na rede social, é muito difícil de conseguir mudar a percepção que as pessoas têm sobre você, porque aquela versão daquele corte é a versão que as pessoas vão acreditar que você é na vida real. Não adianta. Não adianta eu chegar para ela e dizer assim, é diferente, tem um pouquinho mais. Aquelas pessoas que viram aquele corte vão ficar com aquela percepção e ponto final. e a gente sempre tem que tomar cuidado exatamente nisso. É planejamento e assim, porque hoje a presença em mídia social é um negócio, É né? claro, é É um negócio, obrigatório, faz parte e é um da negócio muito estratégia. importante. Então, se você fizer besteira ali, talvez você vire um meme que de tempos em tempos vai ser relembrado, né? Esse é o problema, porque Exato. você fala assim, esqueceram de mim. Aí, sempre que acontecer alguma coisa, vai lembrar de novo, volta você, vai estar lá. E isso daí pode ser alguma coisa que você não recupere nunca mais, né? A gente já viu, por exemplo, em alguns realities, que o cara fala uma besteira e depois aquilo lá segue a vida inteira do cara. Nunca mais ele se recupera para isso, né? Um minuto de imprudência pode fazer com que você nunca mais seja capaz de voltar a ter a percepção que você tinha, que as pessoas tinham sobre você anteriormente. Né? E o que eu penso também, Davi, é sempre assim. Na medida que você vai crescendo, eu vejo você como uma referência para muitos jovens. Então, o que você fala e o que você faz também ele é muito importante. Ele vai influenciar, sei lá, 1 milhão de seguidores, assim, diretamente. Isso vai repercutir para milhões e milhões de pessoas. Ou seja, você também, quando você assume um papel que você assumiu, você começa a assumir uma responsabilidade que muitas vezes você nem quis. Mas você é obrigado a assumir, porque fala, cara, hoje você fala com um jovem empreendedor, cara, que você tem que ter um controle Com muito certeza. efetivo do que não é só o que você faz na rede, mas o que você faz fora, porque se alguém vê você bêbado numa balada, fazendo uma besteira, assediando uma menina, qualquer coisa, isso vai repercutir Com muito certeza. mais forte do que com outra pessoa. Então, acho que isso, assim, você tem o ganho de um lado, mas o risco que você assume quando você se torna uma pessoa pública, você tem que ter muita responsabilidade, né? E eu venho lidando com ela desde muito jovem, né? Então, desde os 13 anos eu tô nessa jornada e eu aprendi a lidar muito bem com isso. Muito bem com essa responsabilidade. E eu aprendi ao mesmo tempo que eu não quero deixar de fazer ou deixar de ser aquilo que eu quero ser ou fazer, não a expectativa que as pessoas têm sobre mim diz apenas sobre elas e não tenho nenhuma responsabilidade para com isso, porque a expectativa é uma criação individual, né? Então, se as pessoas criaram expectativa X definida sobre mim, eu não tenho correspondência, eu não tenho compromisso com essa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu tento entender o poder e a força da responsabilidade que eu tenho, da autoridade, da audiência que eu tenho, principalmente com essa turma mais jovem, que ainda me segue, de tentar trazer bons exemplos. E eu faço isso através das minhas atitudes e não apenas das minhas falas, porque através da fala, falar é fácil, né? Então eu tento trazer crescimento constante, tento trazer crescimento contínuo para que as pessoas olhem e vejam que na rede tem muita gente que fala, mas tem poucas que de fato executam e mostram resultado. Né? E isso é legal, porque você acabou de falar, né? Puta, o cara, você vê um monte de bilionário e milionário na rede social e o cara é um infeliz na vida pessoal, não, ou né? nem é bilionário ou milionário, apenas faz um truque de mágica para fazer parecer ser. Se você perceber, ele nem sequer diz que é, mas a maneira como ele se posiciona faz com que o outro coloque sobre ele aquele título que ele nem se comprometeu ao ponto de dizer. Então tem que tomar cuidado, porque as pessoas são intencionais na maneira como elas se posicionam. E, novamente, quem não se posiciona é posicionado. Ou seja, se você
não pensar por conta própria alguém que pensou por você e vai imputar aquele pensamento sobre a tua vida. Mas, Davi, eu vejo que o trabalho que você faz no seu canal é de ensinar as pessoas, não é mostrar riqueza, né? Porque a gente vê muito isso. Tem muita gente que vai, especialmente no nosso mercado, que é o mercado de marketplace, a gente cansa de ver, cara, filmando aí que você fala, mostrando uma Ferrari ou um Porsche na frente de uma Esse é o mansão, playbook, né? né? E aí ele fala que vende milhões e não executa nada. E a gente sabe que por trás disso não está nada. Diferente do que você tem feito, e eu acho que isso é muito legal, cara. Você tem um grupo, quanto você estima, o grupo de empresas que você faz parte, que você é sócio, que você contribui direto, quanto você imagina que, assim, qual é o número de faturamento anual? O valuation somado de todos os negócios da última vez que eu fiz também de padaria, eu na Simplicidade, passa de 100 milhões de reais. E fatura quanto? Eu não Na consigo casa de dizer bilhão. esse número, mas deve ser na casa de bilhão. Então, é outra história, né? Davi, por exemplo, o que faz você entrar de sócio ou contribuir com uma empresa? O que né, especialmente o jovem, porque acho que a gente vai ter uma audiência diferente. A gente fala muito com o vendedor. E o vendedor, às vezes, ele está preso ali no dia a dia dele, sabe, executando, e ele não pensa. E tem muito vendedor jovem hoje que está começando ali na venda online. Duas perguntas. Primeiro, o que te atrai, o que um empresário pode fazer ou deve fazer para que ele seja visto por você e que você tenha interesse no negócio dele? O nome da minha empresa é Real Deal, o grupo Real Deal. E o Real Deal vem de This is the Real Deal, negócios reais, a tradução literal. Vem de, essa é literalmente a última bolacha do pacote, sabe? Então, eu busco negócios que tenham basicamente 3 características. Lucratividade ativa na faixa de 1,2 milhão por ano, no mínimo, que eu busco em negócios para comprar, para investir, para fazer parte. Ou às vezes entrar com capital intelectual, e tem diversos modelos Sim. onde pode fazer Que parte. custa caro, por sinal, Que né? é o que mais custa caro, que é o tempo agregado a essa situação. Depois negócios que tem um diferencial ativo. Olha a palavra, ativo e ativo. A gente sempre trabalha com isso, porque não espere que eu vá minerar para tentar entender a capacidade e o potencial que o teu negócio tem. Eu quero que você já tenha clareza, que você já apresente isso para mim, porque senão, ao invés de ser um instrumento, um recurso no teu projeto, você vai esperar. Muitas vezes as pessoas, os empresários esperam que ele seja um recurso no meu projeto, que é completamente diferente a dinâmica. Um deles, eu entro com a minha mente no projeto que já tá andando, já tá funcionando, que a mente do cara já tá... E você tá olhando de fora os inputs que você pode dar. E é nesse lugar onde eu preciso estar. Não contem comigo para caso vocês queiram que eu esteja, não contem comigo para executar ou para estar dentro da operação. Eu brinco com a galera que o que eu faço é o seguinte: eu aponto qual parafuso tem que ser apertado, eu não aperto o parafuso. Muitas vezes eu até indico quem sabe apertar, porque eu tenho uma experiência de alguns anos de pessoas, prestadores de serviço que eu venho contratando e um relacionamento sendo desenvolvido. Mas eu não aperto o parafuso, porque no tempo que eu tô lá apertando o parafuso, eu deixo de ver aquilo que é o mais relevante para o negócio, que é a visão. Então, eu falo para os empresários, vou falar o terceiro ponto daqui a pouco, eu falo para os empresários de que eu vendo inteligência de negócios. E quanto mais eu tenho um processo educacional, onde eu reúno centenas de empresários de tempos e tempos, os meus produtos educacionais, eles estão todos sendo direcionados para empresários dentro da Real Deal. Eu tenho a Mentor for Real, eu tenho o Club for Real, um clube de empresários, eu tenho uma consultoria chamada Mentor for Real, e eu também tenho um processo mais barato chamado Grow, que é uma metodologia de maximização de lucro. Eu só falo de maximização de lucro. E dentro de todos esses processos, eu falo para todos os empresários que fazem parte de tudo isso, de que o que eu trago para jogo é inteligência. Eu visualizo o que funciona, eu testo coisas nas minhas empresas e também nas empresas que fazem parte do meu grupo para entender o poder que aquela ação sendo executada traz. E eu sou um cara que tem uma facilidade muito grande em enxergar coisas simples que não estão sendo executadas. Agora é muito interessante porque ao mesmo tempo que eu sou um cara da inovação, eu sou um cara com pensamento inovador, eu sintetizei isso, eu juntei isso numa metodologia onde eu entendi que o simples é o mais importante, e o simples é o que mais traz resultado. Então eu criei um conceito chamado a inovação através do simples. A inovação através do simples. E é difícil, né, Davi? Fazer o simples é difícil. Na verdade, é o que há de mais difícil.
Por consequência, é também o que há de mais inovador. Porque inovador, para mim, na minha tese, significa aquilo que menos pessoas estão fazendo. Porque se não fosse, não seria inovação. Então, se o simples é o que tem de mais difícil, o simples é inovar. Fazer o simples é inovar. E é assim que eu trago para os empresários que fazem parte da E minha hoje, rede. como que eu tenho um negócio inovador, tal, e eu quero, como que ele chega hoje? Como que esses empresários chegaram em você hoje? Tem um link na minha bio chamado Business for Real, que é um treinamento que eu faço a cada 2 meses para empresários. Nesse treinamento eu reúno 50 empresários. É interessante que de 1.000 que aplicam, eu seleciono 50. Esses empresários não pagam para fazer parte disso, eles são meus convidados. Então, a cada 2 meses eu faço uma movimentação para que eu atraia talentos para perto da minha empresa, que é o que eu faço. Talentos que podem seguir para 3 caminhos principais. O caminho A é entrar num produto nosso, o caminho B, às vezes, é se tornar sócio ou parceiro em algum projeto, alguma iniciativa, sócio em algum projeto ou iniciativa, ou se tornar parceiro de negócios em algumas estratégias. Muitas vezes, o que você precisa está no fulano que estava lá dentro. Então, eu faço essa estratégia desse evento para ampliar o meu relacionamento. Então, empresários que acreditam nisso que eu estou trazendo e quiserem fazer parte dessa nossa rede de negócios, ou como mentor, ou como mentorado, ou prestando serviço para a gente, quem sabe, pode ir no link da minha bio e aplicar para fazer parte da Business for Real. Sendo convidado, você não vai ter que pagar nada para participar. E hoje, assim, quando eu já treinei, acho que a gente pode falar isso, a gente tem um olhar treinado, né? Mas eu tenho 55 anos, então já passei eu empreendo desde 96, então antes de você nascer eu já estava empreendendo, inclusive vendendo pela TV e tudo mais. Que legal. E aí, cara, você começa a ter um pouco do seu olhar de bater o olho e identificar o que é bom. Mas eu, na sua idade, imagina, eu nem passei, estava longe disso. Então, acho que você teve muito intenso esse aprendizado. E assim, como que você identifica? Você consegue hoje, você olha o negócio e fala, cara, isso faz sentido, não faz... Você já treinou a sua cabeça? Mas 100%, eu já participei de milhares de bancas de avaliações de negócios, né? Isso ajuda muito a você trazer referências, saber o que funciona, saber o que de fato é real ou o que é narrativa. Porque às vezes a pessoa pega uma narrativa padrão de mercado e traz para o jogo, nós somos a empresa mais inovadora. Cadê a inovação? E a gente começa a separar o joio do trigo do que é real do que não é. Do que é dizer padrão do mercado que as pessoas aprenderam e começaram a trazer. E às vezes ele até acredita nisso, né? A pessoa tem convicção. Fala. Eu aprendi a discernir o que é fala e o que é ação. Então, você me fala uma coisa legal, eu quero ver os fatos. Eu quero ver os dados. A capacidade de execução, né? Eu quero... Se ele falou, eu espero que ele já tenha... Não é que esteja tudo pronto, mas eu não tenho dúvida de que quando eu planto uma semente de jabuticaba aqui e o pezinho começa a crescer, aquele ali no dia vai ser uma árvore de jabuticaba. Eu quero ver se aquela empresa de fato já plantou aquela semente ali dentro e já tem um pezinho estabelecido. Porque aí é um trabalho de regar, porque aí é um trabalho de um processo constante. E tenho... Na verdade... Eu trabalho mais trabalho mais com o não do que com o sim, no sentido de fica mais fácil para mim encontrar bons negócios mapeando as red flags. É que eu falo sempre, escolher o que não fazer sempre é mais difícil, né? É mais difícil, mas é muito mais efetivo. Então, ao longo dessa jornada, eu também venho errando muito, colocando dinheiro em negócios que não funcionam. E assim, como eu falei no começo, eu compro e faço parte, invisto de negócios que já geram lucro, negócios que já são lucrativos. Meu lance, cara, é maximizar lucro de empresas, meu lance é lucro mesmo, é margem de lucro e é assim que eu trabalho. E dentro desses negócios, como eu estava dizendo, algumas red flags, algumas delas são mais importantes do que outras, como por exemplo, quando eu percebo uma raiz, uma linha de orgulho no empresário, orgulho no sentido de não ser apaixonado pela correção, orgulho no sentido de se achar ser maior do que ele de fato é. Ou de se deixar levar por uma percepção, uma autopercepção exagerada sobre si, para mim é red flag. Outra red flag. Um negócio que o fundador vem e começa a falar sobre faturamento, números de faturamento. Aí fala escalas de números e tudo mais, e eu falo assim, mas e cadê o lucro? Eu quero saber o que é que esse negócio deixa de fato de lucro.
Porque o faturamento, ele é vaidade. O faturamento, ele vem de lugar de É ego. uma métrica de É uma métrica vaidade. de vaidade, literalmente. Esse É número, que nem né, você falar, o cara que tá, eu tenho tantos mil seguidores. O que que isso parabéns, se cara. transforma? Isso gera quanto de resultado para esses seguidores e para você, em termos de resultado, em termos de lucro, em termos de transformação sendo gerado? Então, eu acho que vai ser interessante eu falar isso, mas é a verdade. Eu acho que com a maturidade, eu venho amadurecendo muito rápido, você passa a perceber que algumas coisas são muito mais importantes do que outras. Então, para mim, resultado real se trata de jornadas reais. Se trata de jornadas de pessoas que mapearam o problema correto dos seus clientes e, de fato, se preocuparam em servir, mas servir legitimamente. De forma Real. real. Se Real, cara. entregar, né? Exato. E é se conectar. É tão simples. Aí que vem o lance da simplicidade, também tá completamente envolvida nisso dentro da minha metodologia. O, o simples é o que tem de mais efetivo. E empresas, elas nascem para simplesmente servir as pessoas. Então, se uma empresa ela não está tendo a capacidade nem de fazer o básico, que é ajudar alguém a sair, e servir basicamente é ajudar alguém a sair do ponto A para o B. Ou tá triste e fica feliz, ou tá feliz e fica mais feliz. Levando os seus clientes nesse estado de jornada, de um ponto para o outro, para mim não me interessa esse negócio. E eu imagino que deve ter um item que deve pesar muito na sua decisão, porque eu conhecendo seu pai, conhecendo você, valores pessoais também. Valores deve ser um negócio que deve pesar muito na sua Para decisão, né? mim, é a análise do empresário, do cara que tá lá. Porque você sabe, cultura top-down, né? A empresa é a cara da liderança, a imagem e semelhança do seu líder. Eu sempre falo isso e eu vejo isso na Como se prática. diz, até o cheiro, né? Você já viu falando isso, né? Eu falo que eu percebo que eu sinto o cheiro eu sinto o cheiro nos negócios, é muito interessante. Eu sinto o cheiro de padrões de comportamento do seu líder dentro daquela operação. Então, quando eu vejo um líder que tem um padrão de comportamento vitimista, eu vejo isso na prática. Eu vejo desvio de caráter do líder na prática em seu time. Então, é muito fácil, cara. Se tem na empresa, na operação, pode seguir os pontinhos aí que você vai chegar de volta na liderança, que a responsabilidade é sempre dele. Então, para mim, olhar para o líder e conhecer o cara, entender onde está o coração dele, testar o coração dele, para mim é algo muito importante antes de fechar qualquer negócio. Porque assim, eu sempre penso, hoje a gente contrata pessoas que têm os nossos valores, né? Porque não adianta, sabe aquela coisa, você tem um vendedor, o cara é excepcionalmente bom em vendas, mas você percebe que o caráter não é não é um dos melhores. Eu falo, pode ser o melhor vendedor do mundo, nunca vai trabalhar comigo, porque acho que tem uma questão mesmo assim, de princípio, né? Se fugir disso não vai dar certo, porque contamina, né? Eu acho que o exemplo, da mesma forma que o bom exemplo ele expande e vai fazer com que as coisas cresçam, o exemplo ruim, ele apodrece tudo que está ao redor, Isso né? é totalmente verdade. Eu vejo na prática isso acontecendo, sabe? E como, para mim, a única coisa que existe de verdade é você e as outras pessoas. Todos os negócios servem como mecanismo para, no final das contas, ser uma transação, uma relação entre uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Então, se para mim o que existe, e a única coisa que de fato existe são pessoas e negócios são mecanismos para potencializar e para levar isso, na prática me leva ao entendimento de que não faz sentido você se envolver com esse tipo de pessoa. Não faz sentido porque você perde o que você tem de mais precioso que é vida. Você perde paz, você perde. A gente tava conversando um pouco antes de entrar aqui, você falou, e aí, muito corrida? Eu falei, não, não tá, tô bem. Tá sob controle. Tá tudo tranquilo. E porque é isso que eu valorizo, é isso que eu priorizo. E a minha metodologia empresarial, de maximização de lucro empresarial, trata primeiro o empresário por trás do negócio, porque senão não adianta. Eu falo que antes de ter KPIs empresariais, a gente tem que ter KPIs pessoais. Então, o que é relevante, o que é importante para você? Para você direcionar a tua empresa para esse lugar que faça sentido para você também como fundador daquele negócio. Senão, velho, você está investindo em um instrumento, uma empresa que não está congruente com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, você não está você não tá trazendo para jogo, você não está valorizando o que você tem de mais precioso, que é você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque especialmente nesse mundo de marketplaces, vendedores online, como um todo, né? A gente está falando aqui, não está falando especificamente para vendedor, mas eu queria te perguntar o seguinte:
Com certeza, nessa sua jornada, você se decepcionou, deve ter encontrado pessoas que, em certa medida, não te induziram a erro, mas você pensou que era uma coisa e foi. Como que você teve essas situações? Várias. Como que você lida quando você fala, puta, beleza, eu entrei de sócio aqui numa empresa e aí, porra, assim, falhou ali, naquele momento falhou e eu descobri que não era aquilo. O que que você tem feito? O que que você recomenda para um vendedor ou para uma outra pessoa quando encontra um sócio que não é aquilo? Como me fala? E eu aprendi com a aviação. Quando acontece um problema, ele nunca é em vão. O que você tem de mais relevante em um problema é a oportunidade de adquirir todo o aprendizado que vem com ele. Então, a primeira ação que eu Juntar faço todas as pecinhas do desastre é ali isso para. aí. A primeira coisa que eu faço é analisar quais foram os conjuntos, qual a conjuntura de atitudes, de ações e de percepções falhas minhas ou de padrões errados meus que me levaram a me conectar com aquela outra pessoa que não deveria ser conectado. E aí eu crio um sistema de defesa contra mim mesmo. Ou a favor de mim, no caso. Sim, Mas sim. contra o lado instinto meu e a favor de um lado que deseja crescimento meu. E eu criei um sistema, acho que é muito legal vocês colocarem para rodar, também acho que nunca falei no podcast, é uma matéria que eu trago dentro de um protocolo, dentro das minhas operações, que é o protocolo de bandeiras. Eu tenho mapeadas bandeiras green flags, red flags e yellow flags. Então, na ordem fica o red flags, yellow flags e green flags. O que acontece? Quando me acontece um problema, eu mapeio uma red flag. E as pessoas, elas dão sinais em todas as coisas que elas fazem. É que a gente não percebe ou não quer ver. Não quer ver. Ou mente pra gente mesmo. Então, eu criei um sistema de defesa para sabotar o meu sabotador. E para mim, tudo é assim. Teve problema, culpa o processo e melhora, evolui o processo. Então, eu venho construindo processos para garantir que aquele tipo de coisa que aconteceu antes não aconteça mais. E essa é a dica que eu dou para vocês. Você já se lascou na vida com esse tipo de pessoa. Então, todas elas se parecem. Então, mapeia quais são esses padrões de comportamento e perfil e coloca isso numa green flag, numa red flag. E como também você já se deu bem com várias pessoas na vida, quais são as características que essas pessoas têm? Coloque escrito assim, ó, se ela sinalizou esse perfil, é uma green flag. Eu vou trazer alguns exemplos. Green flag. Eu curto muito sair para jantar ou almoçar com as pessoas antes de fechar negócios. A maneira como ela trata garçom pode ser uma green flag ou uma yellow flag. A maneira como ela trata, essa pessoa trata quem não tem poder de dar mais poder para ela. Porque ela tá interessada em fechar negócio com você. Vai ser super gentil. Exato, mas com o garçom não necessariamente. Então preste atenção, fica de olho. Uma red flag bizarra. Quando essa pessoa comete a primeira lorota, a primeira mentira que você captar, sinal red flag. Cartão vermelho, exclui, elimina. Porque contou a primeira, ela vai acreditar que pode contar a segunda pra você, e a terceira vai chegar no ponto que você acredita. E às vezes, joga num balde 3 mentiras e uma meia-verdade. Que a meia-verdade serve pra justificar ali as ou 3 mesmo outras que seja uma verdade no meio de três mentiras. Né? Aí você sabe que isso aqui é verdade, a pessoa sabe que isso aqui é verdade, só que as 3 outras coisas são mentiras. E você comprou as 4 ideias, comprou o pacote com as 4 ideias. Então toma muito cuidado com isso, porque você pode estar... Eu sou um cara que tem um relacionamento muito profundo com a minha espiritualidade, né? E eu aprendo muito com a palavra de Deus, através da Bíblia. Muito mesmo. E na Bíblia fala assim, proteja o reino do eu. Não com essas palavras, mas foi assim que eu interpretei. O reino do eu é que existem camadas e camadas e camadas. E você é um governo. Você é uma nação. Tá escrito na palavra também, que você é uma nação. O que significa que toda nação tem que ter um sistema de defesa e um sistema de ataque. E tem nações que têm sistema, inclusive, de contra-espionagem, de espionagem, para garantir que a proteção daquela fronteira. E quando você tem uma identidade forte, vocês empresários, quando você tem empresários, vendedores, todas as pessoas, quando você tem um sistema de identidade forte, você protege as suas fronteiras. Sim. E proteger as suas fronteiras é garantir que nunca chegue perto do reino do eu, ou seja, perto da tua essência, perto daquilo que você é, ao ponto de se aproveitar e usufruir de informações que só você pode ter
pessoas que não merecem estar lá. Então, só dê acesso a quem merece ter acesso. E as pessoas que merecem ter acesso são aquelas que são qualificadas, que foram credenciadas, principalmente com o principal, o principal juiz que tem, que é o tempo. Sim. Porque o tempo, ele expande. O que acontece? Você passar 1 hora com alguém é fácil essa pessoa mostrar se que ela não é. Agora, quando você passar 1 ano com essa pessoa, 2 anos com essa pessoa, 3 anos com essa pessoa, você expande aquilo que aquela pessoa é. Porque a gente só consegue fazer aquilo que a gente é. A gente só faz aquilo que a gente é. Por isso que eu Sim. falo que as pessoas deixam sinais. Não, e eu vou te falar, 2 pontos que você tocou que eu tenho muito forte. Qualquer empreendedor, todo empreendedor Todo ser humano bem-sucedido, deveria né? ter. E todo empreendedor, ele tem o seguinte: primeiro, a responsabilidade sempre é nossa, nunca é do outro, né? Você fala assim, você acabou de falar, a culpa é minha, você traga a culpa para você porque você é responsável pelos seus atos. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte, eu falo para todo mundo. E uma outra coisa que eu uso muito isso na empresa, eu falo, gente, muitas vezes você já tomou a decisão. Sabe, às vezes você tem um colaborador que você quer demitir, você já tomou a decisão, você só não executou. Só que quanto mais tempo você leva para executar essa decisão que você tomou, às vezes tem gente que leva, cara, eu imagino isso no negócio. Sim, você assinou o contrato, aí 2 dias depois você falou, cara, fiz besteira. E às vezes você tenta ficar se enganando, que você falou, você fica se enganando, não, vai ver, eu tô errado, eu tô errado, eu tô errado. Aí você leva esse negócio, um problema por 6, 7, 10 meses, vai aumentando esse problema. Só que no dia que você vai olhar e falar, cara, há 10 meses atrás, Era muito menor o você problema. já tinha a bandeirinha vermelha, já estava ali acesa e eu não dei atenção. E aí você vai falar, cara, aí só que é o seguinte, aí você fala, se eu tivesse tomado a decisão naquele momento, seria muito menos Com traumático do que esse certeza. momento. Para Então, todo mundo. Eu chamo isso de musculatura emocional. A gente tem que desenvolver musculatura emocional para enfrentar o desconforto. Porque é desconfortável você tomar uma decisão como essa. É desconfortável você assumir para você mesmo que você errou. sim. Se você manter aquela situação como tá, existe a possibilidade de acertar. Hum. A possibilidade de acertar, Mas mesmo eu que vou seja falar, pequeno. acho que a grande maioria das vezes você não vai acertar, porque tem coisas que você falou, são coisas, princípios. Então, se você percebeu ali, é aquela história, o cara é super legal, tratou um garçom mal. Cara, é uma bandeira vermelha, sem dúvida nenhuma. Só que você fala, cara, pô, acho que pode ser que naquele dia, né, o cara estava meio virado. E não é, você sabe que no final das contas aquilo vai se repetir porque é um padrão de Não comportamento. negocie, cara. Não negocie, não negocie. Tem alguns livros que falam sobre isso também, de que não diga pra você mesmo, de que às vezes a gente vê a ação que alguma pessoa teve e a gente fala assim, não, isso não diz sobre ela. É impossível. Isso é É o que ela. diz sobre ela. Porque as pessoas, elas podem mascarar as falas, mas elas se torna muito difícil de mascarar ações. Então presta atenção nas ações das pessoas. Eu até escuto o que você fala, mas eu só acredito no que você faz. Exato. Eu escuto o que você fala, mas eu só acredito no que você faz. É muito forte isso. Eu vejo, eu tenho algumas situações que eu até brinco, que às vezes tem pessoas que tá próximo da pessoa faz mal para mim. Eu não sei se você tem essa situação. Você Demais. chega, né, assim, parece que a energia da pessoa, e aí não importa o quanto essa pessoa é poderosa, o quanto essa pessoa é importante, a melhor coisa que eu tomei para mim que é o seguinte, eu tenho que me afastar. Não importa, mas essa pessoa ela é importante, ela pode me trazer lucro. Não, cara, essa pessoa me faz mal como pessoa mesmo. Tá perto dela, suga minha energia, né? Não é uma. Então, assim, eu falo, pô, deixa para lá, é melhor passa e eu vou seguir a minha vida, a pessoa segue a sua vida, né? Ó, assim, falando da minha visão espiritual, eu já fiz centenas de treinamento sobre isso, eu te falo que dá pra fortalecer demais isso aí, tá? Pra não deixar que as pessoas roubem a tua energia, não deixar que as pessoas roubem a tua energia e nem ser contaminado com a energia dela. É só você se blindar nesse reino do eu, ao ponto de que nem entra nem sai. Você deixa um porteiro bem forte lá dentro, você cria um sistema de crença pra isso acontecer, dá pra lidar com isso até com certa tranquilidade, porque quando você... Isso tudo a gente tá falando de governo, né? Visão de governo, visão de governança pessoal e empresarial. Acho que esse é o Uhum. lance. E a gente fala de estar, sim, para além das tuas fronteiras, fazer negócios, falar com muita gente.
E a gente não pode deixar se submeter, na minha leitura de campo, a gente não pode deixar se submeter a deixar de estar em certos ambientes por conta de pessoas como essa, porque as pessoas como essa vão ter em todos os lugares. Sim. Então, o que eu busco fazer é me fortalecer e muitas vezes até canalizar a energia para um outro lado. Canalizar essa energia para mostrar uma coisa diferente. Não, isso é importante. Eu acho que a vida de empreendedor, nossa, ela vai dando um monte de caminho, um monte Com de certeza. oportunidade, e os erros eles se transformam Em em aprendizados. aprendizado e evitam erros futuros, né? E hoje, Davi, quando você olha, assim, o Magis é uma startup que nasceu de um grupo de WhatsApp, né? Eu conheci meu sócio network, assim, Que conheci o legal. Vitor no WhatsApp, nunca tinha visto ele, e é uma sociedade que funciona muito bem, porque os princípios são muito parecidos, né? São iguais. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, dentro das empresas que você tem, como que você está vendo hoje o jovem como empreendedor? Como que você está vendo? Ele está chegando, assim, qual que é a percepção que você tem? Você consegue diferir da geração, da minha geração para a sua Claramente. geração? Como que está o empreendedorismo jovem? Eu peço perdão porque eu não vou trazer notícias animadoras aqui. Eu vou trazer notícias que, que não são as mais felizes de todas, mas a capacidade do jovem de lidar com desconforto está cada vez pior e empreender lidar com desconforto. A capacidade do jovem de assumir e encarar a realidade e estar disposto a ter conversas difíceis está cada vez menor. A disciplina é uma matéria escassa nos tempos de hoje. É papo de uma pessoa a cada 100 que é dotado dessa característica que é abundante, que todos nós poderíamos ter e desenvolver. Então, essa visão, eu vou trazer uma visão aqui agora que eu venho percebendo, tá? Essa visão inovadora que se traz, ela é muito legal, mas ela abre muito espaço para pessoas que se auto-enganam a partir somente da fala, tentando... Ou da visão ali, ver o que está ali. Exato. Tentar gerar a percepção de valor através de um slide bonito, mas que não está de fato disposto a pagar o preço, porque é muito mais gostoso para a gente, em termos de instinto, a gente falar que tem do que de fato ter. Então, nesse quesito, eu vou trazer uma leitura aqui de que o caminho ideal é a gente misturar o que tem de melhor do passado, os empresários tradicionais, extremamente disciplinados, que não querem espuma, não querem fumaça. Que já levaram na cabeça, apanharam mas a vida toda. Ao mesmo tempo que a gente mistura com essa capacidade inovadora que essa nova geração tem, com essa capacidade de visão que essa nova geração tem, com a capacidade de interlocução, de comunicação com essas novas frentes que essa nova geração tem. Que o antigo não tem, porque é literalmente uma nova linguagem conversar com esse... É um novo português conversar com essas pessoas mais jovens. E eu sou muito feliz de estar posicionado num lugar como sendo... Não fui institucionalizado assim, mas como eu tenho uma visão muito madura para a minha idade, mas ao mesmo tempo eu também sigo sendo jovem, eu tenho a comunicação dessa nova geração, a capacidade de comunicar com essa nova geração, com as melhores características que a geração passada tem, trazendo isso para campo, trazendo isso para jogo. Agora, isso é muito vantajoso, porque eu ajudo esses jovens a desenvolverem muitas vezes essa capacidade dessa nova geração através de Jovens Protagonistas, que é um projeto social, e que a gente tem algumas frentes, algumas ações para isso acontecer, trazendo maturidade, trazendo... Mas é difícil porque é desconfortável e prefere ficar no TikTok do que ter acesso a isso. Isso é o fato. Isso é o fato. Por outro lado, eu ajudo empresários tradicionais. Cara, no meu último treinamento na Business for You, a gente tinha mais de 1,2 bilhão de faturamento em uma sala com 50 empresários. Então, a gente tinha empresários de altíssimo calibre lá dentro que estavam querendo entender essa nova visão dessa nova geração. Então, ao mesmo tempo que eu falo de inovação, eu falo de processo. Ao mesmo tempo que eu falo de sonhar, de ser sonhador, eu falo de governo, que é pé no chão. Então, eu consigo intercambiar e misturar dois tópicos que são muito complexos de serem misturados. Eu, pessoalmente, eu não estou ativamente investindo ou comprando negócios de pessoas que têm essas características que eu citei. Porque é muito difícil a gente encontrar jovens, de fato, que são de alto valor e natural. Eu não posso querer esperar
de um jovem que ele tem acesso à maturidade de que alguém mais velho vai ter, porque esse cara não tem tempo de voo, esse cara não tem tanto track record, então é natural. Para mim, eu construir uma startup com 50 anos, né? A gente tem 5 anos, a gente fez 5 anos, está fazendo 5 anos esse ano. Então, aos 50 anos, a gente criou uma startup. E para mim foi um desafio bastante grande, não no conceito do negócio, porque negócio, eu empreendo a vida inteira, mas uma nova visão. E aí eu tive que reaprender a vender. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente. O modelo que eu sempre trouxe na indústria é o modelo antigo de vender, sabe, do vendedor mesmo, pegando o telefone. Então, você tem que entender. E que funciona muito bem nos tempos de hoje. E funciona da seguinte maneira, eu falo o seguinte, funciona quando você mescla com as novas tecnologias, o uso melhor do CRM. Com certeza. Tanto é que a gente é uma das empresas que tem o melhor sucesso em vendas, porque a gente coloca o seguinte, fala, gente, vender é fazer follow-up. Você precisa vender, o cliente não precisa comprar. Tenha isso na sua cabeça. Então a gente trabalha muito isso. E tecnologia. Usar, cara, o que é um funil de vendas? O que é coisas que hoje para a gente é simples e para muito empresário, principalmente quem está nesse mundo de tecnologia é simples, né, falar de CAC, LTV, para mim era novidade, foi novidade, falar um cohort, novidade absoluta, porque eu sempre fui indústria das mais tradicionais possíveis, então é comprar, produzir e vender, tinha lá 300 pessoas trabalhando na fábrica. Quando eu entrei nesse mercado, foi muito difícil, mas uma coisa que eu sempre falo, cara, eu sempre tive aberto para aprender, não importa, meu sócio, né, o Vitor eu com 50, ele com 30, não tinha problema nenhum, ele me ensinou muito, porque, cara, eu acho que essa é a troca, aí vai de encontro com o que você fala, ter um sócio quando você consegue juntar duas gerações, um que tem experiência e expertise, ele fala, cara, o Marge só existe porque você existe aqui, e eu falo, eu digo a mesma coisa, o Marge só existe porque você existe, ou seja, o Marge só existe porque a gente se uniu com propósitos iguais e com conhecimento diferente, eu não sei programar, e ele sabe muito mais. Eu sei lidar mais, assim, eu consigo lidar com um time melhor do que ele. E a gente se complementou no mesmo princípio de construir alguma coisa grande. E hoje a gente impacta mais de 150 famílias, né? Vai chegar, assim, 110, 115 famílias, e a gente deve chegar em 150 famílias. Saiu de um negócio, sabe, eu lembro até hoje, o primeiro cliente o segundo cliente até hoje é nosso. O primeiro ele encerrou as atividades, senão, mas é meu amigo. Né? Ou seja, há 5 anos a gente tem cliente 1, 2, os 5, vários clientes estão até hoje, cara, porque a gente sempre entregou. Primeiro, a gente sempre pensou grande, a gente nunca pensou que a gente fosse pequeno. Quando eu fui falar com seu pai lá, a gente sabia o que a gente ia fazer e a gente sempre entregou o que a gente se comprometeu a entregar. Porque também tem isso, não adianta você chegar aqui no podcast e falar um monte de coisa e aí chegar no dia a dia não entregar o que você se compromete, porque a gente tem que entregar para quem está ouvindo a gente também, né? Claro. E às vezes o jovem, ele esquece dessa parte, né? Ele só quer receber. Vender é legal, né? Vender é bom. É entregar que o bicho pega, né? Que o bicho pega. Então a turma curte muito falar, vender, mas não curte tanto entregar assim. Executar, né? É porque dói, né? Executar. Ao mesmo tempo, cara, tem algo muito importante. Tem uma fala do Jorge Paulo Lemann que ele diz o seguinte: as empresas deveriam ter seu conselho consultivo alguém com pelo menos 23 anos de idade ou menos. E aí eu fiquei refletindo, encontrei o Jorge alguns anos atrás lá na Brasil Conference em Harvard, eu perguntei para ele, mas por quê? Aí ele falou, por isso. Eu falei, por isso o quê? Ele falou, pela ousadia de se levantar e vir aqui me perguntar. Se for alguém mais velho, não vai ter. Que acha que vai estar incomodando, que acha que vai estar atrapalhando alguma coisa. É a ousadia, é a visão diferenciada. É isso que o jovem tem, essa quase que insensatez aplicada sobre a ótica correta, ela tem o seu valor, mas não sozinha, somatizado com essa experiência, ela fica poderosa, essa vontade de crescer, somatizado com essa experiência, fica poderosa. Junta de um lado a gente tem a disciplina, do outro a gente tem a visão. De um lado a gente tem os dados, os números, os fatos, do outro a gente tem a ambição. E aí você entende essa dualidade natural que se constrói entre essas duas figuras, né? É dureza, assim, eu acho que lidar com... Eu acho que
a sua geração, posso dizer isso com clareza, é uma geração que ela está muito ansiosa, até porque, se a gente for pensar, o próprio TikTok, as próprias redes É sociais. mecanizado para isso. Né? Porque assim, ela fica o tempo todo jogando ali, né? Você não para. Outro dia eu estava ouvindo um youtuber falando uma coisa que eu não tinha percebido. Ele falou, cara, vocês já perceberam que para todo mundo assistir um filme hoje em dia é uma coisa difícil? Porque você acaba se distraindo. Eu, com a idade que eu tenho, eu já me peguei, eu me corrijo. Às vezes eu vou assistir um filme, eu deixo o celular bem longe, porque eu já peguei. Aí você fica imaginando para a geração que nasceu ali no digital. Ou seja, não é só. E a gente não está falando só de prender a atenção, não é isso. Fazer com que as pessoas assim, se concentrem em algo por mais tempo. As pessoas estão muito curtas, né? Quer tudo. E aí acaba transformando isso na vida dele. Mas é a dopamina, né? A ciência explica isso pra gente. O que acontece é que a gente quer o caminho sempre o menor caminho de 2 pontos. Foi assim que a gente sobreviveu. Foi assim que a gente evoluiu. Tem 2 opções. Você tem o alimento A e você tem o alimento B. O alimento B vai ser bem menos energia para você conseguir adquirir. O A dá muito mais trabalho. Você sempre vai optar pelo alimento B. E a dopamina é um neurotransmissor, é um alimento. O que acontece é que se assistir um filme gera, vou citar escalas que não existem aqui, mas gera 10 dopaminas, e assistir o TikTok te gera 1 dopamina a cada TikTok, você consegue em bem menos tempo ter acesso a muito mais prazer, porque é como se fosse o ápice do filme, o filezinho do filme acontecendo em todos os momentos na sua própria tela. E o problema é que a gente se confunde e o nosso cérebro ele não discerne que isso é um celular. Não sei se você já viu isso. O nosso cérebro, ele não sabe, ele não discerne que é um celular. Para ele é uma imagem. Aquela imagem representa algo que, teoricamente, a gente foi construído para ver na vida real. Ou seja, aquilo ali é uma ferramenta poderosíssima de configuração, porque a gente foi construído de fábrica, a gente foi montado para que a gente aprendesse no ambiente, para que a gente sobrevivesse. Então, quando eu falo pra gente parar para olhar para a natureza, parar para olhar para o natural, é disso que eu tô dizendo. O TikTok, ele tem certeza absoluta de que foi feito diversos tipos e segmentos de estudos para entender o que há de mais simples para conseguir construir algo que conversasse diretamente com o nosso cérebro límbico, que conversasse diretamente com esse nosso sistema de recompensa, para que fosse incrível. O objetivo da rede social é ganhar tempo de tela. Ganhou o seu, ganhou o meu, ganhou das pessoas que estão aqui nessa sala também. E as tecnologias vêm evoluindo nisso, né? E não é ruim, não. Não é ruim, não. O que a gente tem que entender é que tem que ter limite como tudo na vida. Só que quem não tem autogoverno emocional, disciplina que são o que Sócrates falava, de que são coisas que são necessárias para você ser um ser humano de valor. E que é o mínimo que todos nós desejaríamos ter, e que é um dos maiores sintomas de maturidade, é o autogoverno. Da maturidade vem o autogoverno. Uma criança, ela não sabe, se tem um doce na frente, ela quer comer. Só que eu vejo pessoas de 30 anos, de 40 anos até hoje, que ainda são crianças que não cresceram, que não amadureceram. E tô dizendo aqui, eu, no lugar de 23 anos, já tô me autopoliciando em todas as coisas para que eu possa ser a melhor versão daquilo que eu posso ser, e não deixe com que uma ferramenta externa controle e governe a minha vida, porque isso é uma idiotice. Sim. Eu estou buscando ativamente lutar contra isso. Eu vou te mostrar. Ontem eu deletei o aplicativo do TikTok do meu celular, pô. Deletei. Aqui, ó, tá deletado. Por quê? Por que eu deletei? Porque eu tava usando mais do que devido, mais do que eu deveria utilizar daquilo. Porque uma coisa eu sempre falo o seguinte: uma coisa que Deus deu para todo mundo é o tempo igual. Não importa se é o Elon Musk, se é você, sou eu, não importa. A gente tem 24 horas por dia. E é a única coisa que pode transformar a vida da gente, é o tempo. Se você está usando ao invés de estudar, ler não tem problema nenhum, só que você está vendendo o seu tempo, aquele seu tempo, você está usando, assim, cara, né, enquanto muita gente está estudando e não tem, e eu falo sempre, achar o equilíbrio. É isso aí. É achar o equilíbrio. E tá tudo certo, no sentido de, cara, eu não tô aqui fazendo um ataque público ao prazer. Não é isso. O prazer é importante, faz parte, a dopamina é importante. Só que você tem que saber medir, né? Porque senão até mesmo o prazer, ele perde poder.
sobre a Exato. sua vida. Assim, só para você ter uma ideia, né? Eu sou do tempo do pré-telefone, né? Que poucas pessoas tinham telefone em casa, e ainda que você tivesse telefone em casa, você saía de casa para ir trabalhar, a família falava com você quando você chegava no escritório, né? Antes do celular. E aí, quando você voltava, não importa, eu tô aqui, ninguém falava. E você vivia essa vida sem ansiedade. Aí veio o bip, aí aquele já trouxe o nível de ansiedade. E aí depois veio agora com o WhatsApp, cara, você tem uma necessidade de, cara, puta, será que alguém me comunica? Como se mandar uma mensagem de você, você fez o Pix hoje, fosse uma coisa que não pudesse resolver daqui 2 horas. Exato. Assim, até a gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia, porque ela começa, como você tem um tempo útil, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que tomar banho, enfim, você tem um tempo. Aí você acaba usando todo esse seu tempo para alguma coisa que não vai te somar nada. Que você falou, eu não sou contra usar o TikTok, é uma ferramenta poderosa. Só que a intenção de quem construiu o TikTok, o Instagram, é utilizar o maior tempo possível seu ali, né? Claro. Porque você é o produto, já que eles não estão cobrando. Ou seja, fala, cara, o Davi é o meu produto. Quanto mais tempo ele tiver aqui como produto, melhor para mim. Então você tem que saber falar, opa, não quero ser esse produto dedicado 12 horas por dia no TikTok o tempo todo, porque isso não vai fazer bem, não vai somar, só tem um lado que está ganhando, né? Que é o lado de lá. Você é um funcionário não remunerado. Exato. Né? Pelo contrário, você está pagando para usar, você está pagando com sua vida. Exato. É que eu falo assim, se é de graça, você é o produto. É simples assim, né? Se você não está pagando, você é o produto. Coloca nisso. Mas eu acho, Davi, uma coisa bem importante que a gente tem é isso. Eu acho que esse momento que a gente está atravessando, as pessoas também vão, em algum momento, as pessoas acham um equilíbrio. Vai falar, pô, né, tem que ser. O problema é que surgem novas coisas todo mês, né? Então, todo tempo. Quando você se livrar do TikTok, surge outro e aí vai assim. Então, você vai ter que. É uma luta diária para você priorizar. Eu acho que uma das coisas que você falou no começo da nossa conversa aqui é muito importante. Você se preparou para a vida, você se preparou para uma coisa que você estava, você se preparou para esse momento. O fato é, cara, se você não se preparar, você não vai ter sucesso. E sucesso não quer dizer sucesso, não é dinheiro, você sabe disso, não é dinheiro no bolso, porque se dinheiro no bolso fosse sucesso, não tinha bilionário depressivo, né? Tava todo mundo feliz. Ter sucesso é realizar alguma coisa que você entrega, é o que eu imagino que aconteça. Tenho dúvida sua, cara, o prazer que você tem em construir, em ajudar, em falar, pô, eu tô entregando, o que eu estou falando está ajudando alguém, seja pagando, seja de graça, como agora, né? O pessoal que está ouvindo o podcast agora não está pagando, cara, mas está recebendo muito valor. Acho que isso que é o mais importante na vida da gente. Concordo demais. Para mim, sucesso é congruência. Para mim, depois de analisar um monte de coisa, pensar, é congruência. Congruência daquilo que você fala, daquilo que você faz. Daquilo que você pensa com aquilo que você fala. Daquilo que você pensa com aquilo que você faz. É congruência. É autogoverno. É integridade. É ser íntegro. É ser completo. É ser inteiro. É estar inteiro nos lugares. É estar inteiro com a sua família. É estar inteiro com o seu trabalho. É estar inteiro no sentido de cadenciar e organizar bem o seu tempo, criando os seus fluxos, criando tendo liberdade financeira. Isso também tudo faz parte de um projeto de integridade, de vencer as circunstâncias para que você possa ser um ser íntegro, estar completamente dado naquilo que você pode dar, para aquilo que você tem que dar, naquilo que você veio aqui para dar. Isso é fundamental. Para mim, é inegociável buscar estar cada vez mais perto daquilo que eu sou verdadeiramente capaz pela integridade. É isso que eu vim aqui para fazer da minha vida e no meio do caminho servir e usufruir, que é uma das minhas bandeiras principais. Eu falo que todos os negócios nascem para servir e a gente nasce para também usufruir do que há de melhor para se usufruir nessa terra e conquistar e explorar aquilo que ainda não foi explorado, olhar coisas que nenhum olho humano ainda viu, a gente criar coisas, conquistar coisas, mas para isso a gente tem que pagar um preço. E o problema, e você vai se entender muito bem o que eu tô falando, é que a percepção sobre esse preço é que ele tá ficando cada vez mais barato. Antigamente, para você ter acesso a essa dose de prazer com que um filme tem, você tem que assistir o filme inteiro. Só que hoje você tem acesso a dose de prazer muito barato, então as coisas ficaram supérfluas. Sim. Essa dopamina barata, ela custa muito caro na prática. Então, por consequência, por outro lado, essas coisas que de fato importam, elas
custam e estão custando muito mais caro. Isso Então, é nesse momento que a gente separa o joio do trigo. E está se criando, aviso para vocês, está se criando um oásis, um conjunto, um lugar onde pessoas que estão vivendo isso estão se reunindo, porque são cada vez mais raras, são cada vez menores a quantidade de pessoas que estão dispostas a viver isso. E essas pessoas estão aos poucos se unindo e se blindando do mundo. Por isso que chama de oásis. o desafio que vocês jovens vão ter ao se casar, ter filhos, assim, vocês estão herdando um mundo muito mais difícil. As minhas filhas, minha filha mais nova tem a sua idade e a mais velha já tem 28 anos. Então, elas já passaram por essa fase, né? E assim, eu imagino a dificuldade e o desafio que vai ser essa geração que está chegando, e cada vez vai ser os pais conseguir criar essas pessoas olhando para o que importa. Acho que não, acho que vai ser simples. É só ser firme nos princípios. Sendo firme nos princípios, dando o meu melhor, acho que vai ser o melhor caminho. E sendo firme nos princípios também pressupõe que as pessoas que vão estar perto de mim, perto do meu relacionamento, são congruentes com esses mesmos princípios. Então, uma criança, ela se torna seu ambiente, né? Então, o ambiente que eu vou buscar criar a minha família é um ambiente alheio, à parte, destacado, separado, sim, do ambiente contaminado que está lá fora. Eu falo, eu tenho minhas duas filhas, uma é física e a outra vai se tornar juíza agora, e super jovem. Aí o pessoal às vezes pergunta, fala, mas o que você fez para isso? Eu falei, cara, um ambiente seguro e deixar ser a pessoa que precisa ser. Se eu nunca botei, tem que ser isso, porque isso vai... Não, cara, o que você quer ser? Num ambiente seguro, você pode ser o que você quiser, e acaba dando certo. Davi, nosso bate-papo, né, está chegando ao fim aqui. Cara, foi muito bom, assim, uma hora. A ideia daqui não é ter uma pauta fechadinha, então acho que foi muito legal o que você falou, porque certamente vai servir de inspiração para muitas pessoas jovens e muitas pessoas adultas que estão assistindo, mais velhas, que estão assistindo esse podcast. Pô, tem sites importantíssimos, porque aqui a inteligência não está na idade, a inteligência está assim, no que a gente vai aprendendo. E, cara, agradeço demais a sua participação, o seu tempo de estar aqui. Realmente, para a gente é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Espero que você possa participar em outros episódios, mas muito obrigado e fica aí à vontade para dar a sua palavra final para o pessoal. Show de bola, obrigado. A mensagem é uma só. Busque chegar cada vez mais perto daquilo que você sabe que você verdadeiramente é capaz e não tolere a mediocridade em nenhuma das coisas que você for fazer na sua vida. Eu te garanto que isso é suficiente para você ter resultado em qualquer coisa que você colocar a mão. Não negocie com a mediocridade. Isole isso. Exclua isso da sua vida e as coisas vão acontecer. A mediocridade, ela se materializa, ela se demonstra em diversas maneiras na nossa jornada. Lute contra ela, porque no meio do caminho você vai encontrar ferramentas, caminhos, pessoas que vão te auxiliar a chegar mais perto dessa tua melhor versão. Só se coloque em movimento e não fique parado. Tomar alguma decisão é melhor do que ficar parado. O preço que você paga por ficar parado é muito maior do que o preço de tomar, inclusive, a decisão errada. Então, só se movimente, que as coisas naturalmente vão se agregando. E, por último, não menos importante, se conecte profundamente com a tua espiritualidade, que vai ser o teu guia, vai ser a tua direção e vai te levar, vai te trazer a visão mais clara do que você tem que ser, do que você tem que fazer, para você cumprir esse teu papel nativo de existência. É isso aí, pessoal. Davi, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui realmente foi uma aula de empreendedorismo com muitas dicas e eu acho que seguiu o nosso propósito. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.